Do Senhor Jesus, amados e queridos irmãos, vamos estar ali na palavra de Deus e respondendo a pergunta por que os judeus não receberam Jesus como Messias e por que eles não creram que Jesus Cristo, Yeshua, é o Messias dos profetas, prometido nos profetas. Isaías 53, verso 1 vai dizer: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. O texto de Isaías 53, por si só, vai falar sobre a vinda do Senhor Jesus e aquilo que ele sofreria na cruz do Calvário. Mas nós vamos tomar por base nessa introdução apenas a parte A do versículo que diz: quem deu crédito à nossa pregação. O texto do profeta Isaías já está prevendo aquilo que haveria de acontecer. O texto não está dizendo, tá? Vocês não creram, vocês não acreditaram. Não, o texto não está dizendo isso. Nem está dizendo vocês vão crer. Não, o texto tem uma interrogação. É uma palavra que põe em demanda àquele que a ouve. Ou seja, não tem como a pessoa ouvir esta palavra e continuar não crendo ou continuar, não digamos assim, indiferente. Ou ela vai crer ou ela vai descrer totalmente. Ela não vai ter como ela continuar em cima do muro, porque é uma pergunta. E a pergunta de Deus, como diz em Isaías 55, a palavra do Senhor Deus não volta vazia. Antes faz o que me apraz e prospera naquilo que eu enviei. Então a palavra de Deus tem que prosperar de alguma forma. Então esse texto aqui está pondo em demanda, em decisão, aquele que a ouve. Quem deu crédito à nossa pregação? Então, onde que essa palavra se aplica, nos povos judeus? A pergunta é: por que os judeus não creem em Cristo? Bom, em primeiro lugar, alguns judeus creram em Cristo. Né? Paulo era judeu, os apóstolos eram judeus, Jesus era judeu. E os judeus creram em Cristo. Mas Paulo vai explicar isso no Novo Testamento, em Romanos capítulo 11, que, verso 25 em diante, ele diz: não quero, amados irmãos, que ignoreis esse segredo, porque os judeus foram em parte endurecidos até que a plenitude dos gentios haja entrado. Então todo Israel será salvo. Por ocasião, claro, abre parênteses aí, os judeus foram endurecidos para não crer em Jesus. Para quê? Para que nós, gentios, entrássemos. Então, por ocasião da vinda de Jesus, como está escrito em Zacarias 12, Zacarias 14, Apocalipse 19, todos aqueles que estiverem vivos, judeus, crerão, receberão o Messias. Mas não quer dizer que todos os judeus não creram, porque nos dias de hoje, estamos em 2018, existem muitos judeus chamados judeus messiânicos que creem em Jesus como Messias. E eu creio que por essa palavra judeus há de ouvir também e entender que Jesus Cristo é o Messias Yeshua. Por que vão crer? Não é por causa que o pastor fala, está falando, não é por causa disso. Romanos 11:5 vai dizer o seguinte: que neste tempo resta ainda um remanescente, tá? Que crerão. Por quê? Através da eleição da graça, ou seja, são eleitos por causa da graça. Eu tenho já um vídeo aí falando sobre eleição. Né? E o que é eleição de forma resumida? É o fator de Deus eleger indivíduos, pessoas individualmente, para crerem em Cristo, porque é Deus que escolhe o homem. Não é? A graça, o amor de Deus, a salvação, a vida eterna, não é de quem quer nem de quem corre, é de quem Deus se compadece. Porque ele disse para Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, terei misericórdia de que eu tiver misericórdia. Então isso não depende da pessoa, depende de Deus que escolhe. Não é? Existem aquelas pessoas que são eleitas, são escolhidas por Deus, é a determinação de Deus. Romanos 8:28 em diante vai dizer que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados pelo seu decreto. Decreto é uma ordem firme que não se pode revogar, ou seja, é uma ordem de Deus. Não é? E que aos que antes predestinou também chamou, os que chamou justificou, os que justificou glorificou. Então isso depende de Deus. Em Efésios 1 vai dizer que Deus ele nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo pelo beneplácito da sua vontade. O que é o beneplácito? É a autoridade que Deus tem em si mesmo de fazer o que ele quer. Então Deus escolheu alguns pela eleição da graça, Romanos capítulo 11:5. Então alguns crerão nesse tempo presente por causa da graça e porque são eleitos em Cristo Jesus. Olha o exemplo de Saulo, ou de Paulo, que não estava buscando. Isaías 65 vai falar sobre isso. Ele foi manifestado aos que não buscavam. E Saulo ele está indo perseguir a igreja e Jesus tem um plano na vida dele. Ele fica cego 3 dias em jejum, em oração, e quando Ananias vai orar por ele, Ananias fala: não vou orar por esse homem não, está em Atos capítulo 9. E Jesus fala para Ananias: Ananias, vai, porque este é um vaso escolhido. E eu mostrarei quanto há de padecer por causa do meu nome.
Então isso não depende de quem quer. Saulo não estava buscando a Jesus, não estava indo para uma igreja, não estava orando. Ele estava simplesmente indo matar crente, perseguir crente, prender crente. Mas Jesus falou assim, eu tenho um plano nesta vida. Então se Deus tem um plano, pode ser judeus, pode ser muçulmano, pode ser quem for. Se Deus escolheu, está escolhido, acabou, é decreto. E ninguém pode revogar. Ordem firme que não pode revogar. Então, segundo a eleição da graça, alguns vão crer. Outros não vão crer porque estão endurecidos. Aí alguém fala, se eu estou endurecido, então Deus não tem de que se queixar. Aí Paulo também vai dizer isso em Romanos 9. Ó homem, quem és tu que a Deus replica? Porventura a coisa formada dirá o que formou, o que fazes? Ou não tem poder o oleiro de fazer de uma mesma massa um barro, uns vasos para honra e outros para desonra? Então, ou você escolhe através dessa palavra, ou você vai ser vaso de honra ou vaso de desonra. Aí você fala assim, mas não é Deus que escolhe? Sim, é Deus que escolhe. Mas o fato de nós decidirmos por Cristo significa que o Senhor já nos escolheu. Hoje nós os amamos Jesus, porque Ele nos amou primeiro. Então, a salvação é todo um trabalho de Deus. Agora, aqueles que foram endurecidos também não significa dizer que eles estão isentos de culpa. Que eles vão dizer, fui endurecido, então a culpa não é minha. Tá, Faraó foi endurecido, mas ele não ficou isento de culpa. Ele não teve desculpa para ele pereceu. E por que Faraó pereceu se ele foi endurecido? Porque, na verdade, existem dois tipos de pessoas. Aqueles que creram em Cristo por um decreto de Deus. Então Deus vai lá e muda a mente dele. Deus faz um novo nascimento. Deus coloca o Espírito Santo. E existem aquelas pessoas que não creram em Cristo e por natureza própria pecaminosa já estão condenadas. Então, na verdade, o coração do ser humano já é endurecido desde o seu nascimento. Romanos capítulo 3 vai dizer que não há um que busca a Deus, não há um justo sequer, todos se desviaram e se fizeram imundos ou inúteis. Então, se o homem por si só já é pecador e se desviou e não consegue buscar Deus, porque não há um que busque a Deus, então por si só ele já está condenado. Então, não é que Deus é mau em escolher alguns para a salvação e outros para a condenação. Não, na verdade, todos nós já estávamos condenados. Se todo mundo fosse condenado para o inferno, Deus não estava sendo mau porque nós somos pecadores e é um inferno que nós merecemos. Então, na verdade, o que houve foi uma bondade de Deus em salvar alguns. Por isso que Isaías 53, lá na frente você vai ver. Verso 11. Ele verá o fruto do seu trabalho, sua alma ficará satisfeita. Com o seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos. Então não diz que ele justificará a todos, justificará a muitos. Então por que os judeus não creem em Cristo? Em primeiro lugar, alguns já creram, né? Em segundo lugar, há um remanescente, ou seja, há ainda um remanescente, aquele que sobra, uma quantia pequena nesse tempo presente da graça que vai crer. E passa a ser igreja, serão arrebatados na hora do arrebatamento em Cristo Jesus, e outros crerão somente quando ver Jesus de forma visível. Outra coisa, Faraó, ele não é isento de culpa. Faraó, ele se endurece, mas ele vai pagar o preço, não é? E nós vamos ver coisas interessantes também agora, por que alguns não creram, né? Por que alguns não creram? Você vai lá para São João capítulo 12, por exemplo, você vai ver uma palavra interessante, em que Jesus está fazendo um discurso, está falando sobre Jesus, que ele é o Cristo, que ele é o Salvador. Na verdade, esse mistério começa a desenrolar lá no capítulo 9, tá? No capítulo 9, quando Jesus cura um cego. Quando Jesus cura o cego, aquele cego ia perguntar para ele, tu é o cego? E ele disse, sou eu. E aqueles fariseus não creram. E aí mandaram chamar o pai daquele homem. E chamaram o pai e falaram assim, vem cá, este é o filho de vocês, que era cego? E os pais disseram, este é meu filho. E os fariseus disseram, como ele foi curado? E os pais disseram assim, como ele foi, eu sei que era meu filho, que ele era cego, que está curado. Agora, como ele foi curado, eu não sei. Pergunte para ele, tem idade para isso. Aí o texto explica embaixo, dizendo o seguinte, eles disseram isso não porque não entendiam, não sabiam o que estava acontecendo, não acreditavam, não sabiam que era Jesus que o curara. Mas eles disseram isso porque temiam os judeus, porque já tinham os judeus concertado entre si que aquele que confessasse que Jesus era o Cristo fosse expulso da sinagoga. Então havia um decreto entre os fariseus que se alguém confessasse Jesus fosse expulso da sinagoga. Não ia participar mais daquela religião. Aí continua acontecendo várias coisas. Quando chega no capítulo 12, Jesus ele fala assim, olha, ele começa a pregar e o texto vai se explicando dizendo o seguinte, que muitos, né, não creram em Jesus, para que se cumprisse a palavra que diz em Isaías 53. Olha onde nós começamos. Quem deu crédito à nossa pregação, porque eles foram endurecidos, foram cegos para que não possam ver, foram surdos para que não pudessem ouvir.
Aí o texto continua dizendo o seguinte: apesar de tudo, muitos principais dos fariseus creram nele, porém não o confessavam, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então está aí uma explicação porque muitos não criam, porque amam mais a glória do homem do que a glória de Deus. Estão com medo de ser expulsos da sinagoga hoje, estão com medo de ser perseguidos. Porque hoje nós sabemos que a luta não é contra a carne e sangue. Então, como um judeu, ele ouve o evangelho, ele sabe, ele entende que Jesus é o Salvador, vem uma potestade maligna, uma legião do outro lado, e os demônios colocam na mente dele, as pessoas vão te perseguir. Hoje, se vocês quiserem, no dia de hoje, 2018, eu coloco o link aqui abaixo deste vídeo, falando sobre o que acontece hoje com os judeus que creem que Jesus é o Messias. Eles são perseguidos, tá? São tratados como lixo, são tratados como leprosos no meio dos judeus. Eles perseguem, eles maltratam aqueles que creem em Cristo. E muitos querem ter a glória dos homens hoje. Não é? Imagina lá um rabino à frente da sinagoga e ele crê que Jesus é o Messias, será expulso. Então ele está preocupado com o seu cargo, ele está preocupado com a salvação da alma, está preocupado com Jesus. Então, além de endurecido, tá? A sua natureza pecaminosa ama a glória dos homens, não ama a glória de Deus. Quem ama a glória de Deus, ele vai crer em Cristo, e cada um que se não gostar, problema com ele e com Deus, que resolva para lá. Mas eu quero agradar a Deus, então agrade a Deus. E também, irmãos, só para fechar aqui, para o vídeo não ficar muito comprido, Romanos capítulo 10 vai dizer o seguinte, que Paulo ele vai discorrer sobre o assunto, né, da pregação do Evangelho. No capítulo 10, verso 1, vai dizer o seguinte, que os judeus, Paulo dá testemunho de que eles têm zelo de Deus, porém não têm entendimento. Porquanto não conhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que nele crê. Então, no começo desse capítulo 10, Paulo vai dizer o seguinte, que os judeus, eles são zelosos pelas coisas de Deus, porém não têm entendimento. Por quê? Porque se ele não conhece o meio pelo qual Deus faz com que o homem seja justo, não conhecendo a justiça de Deus, que é Cristo Jesus, seu sangue derramado, o que é que eles fazem? Procuram estabelecer meios de se tornar justo através de si mesmo, estabelecendo sua própria justiça. E com isso não se sujeitam à justiça de Deus. Porque o fim do propósito da lei é Cristo, para a justificação, para a justiça de todo aquele que crê. Para um comparativo bem básico aqui, nós podemos pegar, por exemplo, o adventista que acha que guardando o sábado ele está salvo. E os outros não estão. Por quê? Eles estão criando sua própria justiça, não se sujeitando à justiça de Deus. Ou seja, a justiça de Deus é Cristo. É o seu sangue derramado na cruz. Romanos 5, verso 1. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo qual também temos acesso a esta graça, na qual estamos firmes. Ou seja, o homem é justificado pela fé em Cristo, ponto final. Não pelas obras da lei. Então, os judeus não entendem isso. Aí Paulo começa ele vai continuar discorrendo no assunto, quando chega mais para frente, ele vai dizer assim, todo aquele que invocar, então, o nome do Senhor Jesus será salvo. Mas como eles vão invocar aquele em quem não creram? Como crerão naquele que não ouviram? Ou como ouvirão se não houver quem pregue? Ou como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, com suave é sobre os montes os pés daquele que anuncia a paz. Quando chega no versículo 16 de Romanos capítulo 10, nós vamos ver o seguinte, mas nem todos obedecem ao Evangelho, porque Isaías diz, quem deu crédito à nossa pregação. Então, Isaías 53, o qual nós começamos lendo, este breve vídeo, vai se cumprir na vida daqueles que não obedecem ao Evangelho. O verso seguinte diz, de sorte a fé pelo ouvir a palavra de Deus. Então, quando você ouve a palavra, você adquire a fé, que é um dom de Deus, e Jesus, que é o autor e consumador da fé. A fé, ela não vem pelas obras da lei, sim, a fé, aleluia, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando você crer na palavra da cruz, vai dizer também, Paulo, em Romanos capítulo 1, que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A prova é Deus salvar o homem pela loucura da pregação, porque a lei não pôde salvar ninguém, apenas apontou o erro do homem e o pecado do homem. Então, em resumo, o que nós temos? Que haverá um remanescente que crerão por causa da eleição e por causa da graça de Deus, porque são eleitos, escolhidos por Deus. É decreto. Deus escolhe tanto homens, mulheres, judeus, gentios, quem Ele quer, quando quer e através da forma que Ele quer. Não é? Mas Isaías 53 vai dizer que muitos não creram porque... Isaías 53 vai dizer que muitos não creram porque foram desobedientes. Ouviram, foram mais endurecidos. Ouviram e creram. É como o barro na mão do oleiro. Ele pode fazer como ele quer. Mas quem
não está crendo, não terá desculpa. Por quê? Porque Faraó se endureceu, não teve desculpa. Aí vou dizer assim, mas eu sou filho de Abraão, certo? Paulo vai dizer isso em Romanos capítulo 11, que quanto ao evangelho são inimigos, por causa de nós cristãos. Mas quanto à eleição são amados por causa dos pais. Ou seja, vocês, judeus, são amados por causa da promessa que Deus fez a Abraão. Mas muitos também não serão salvos pelo fato de ser judeus, porque nem todos que estão em Israel são israelitas. Nem todos, por serem filhos de Abraão, são realmente descendentes de Abraão. Mas Isaac será chamado sua descendência. Mas a questão não é só essa. Você pode ser um judeu fisicamente nascido de Israel, ter até sua tribo, mas isso não significa salvação para você. Sabe por quê? João Batista ele vai dizer: ó raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da era futura? Como escapareis do fogo do inferno? E não digais de vós mesmos, presumindo que temos por pai Abraão, porque até desta pedra pode suscitar Deus filhos de Abraão. Então, na verdade, você não pode se valer disso. Jesus vai falar, né, em São João 8,44, sobre aqueles, na verdade, que são filhos do diabo. Né? Eles amam a mentira porque o diabo é pai da mentira. Eles queriam satisfazer o desejo do pai deles, que é o diabo. Então, você precisa, homem judeu, como Jesus falou para Nicodemos, nascer de novo, crendo em Cristo, se arrependendo dos seus pecados, crendo em Jesus para ter a vida eterna. Jesus, o Deus, o Criador, Jeová, Elohim, ele não está preso, tá, no monopólio judeu. O problema do povo judeu é ele achar que tinha um monopólio de Deus. Ou seja, ele botou Deus dentro da sinagoga e falou assim, não, Deus agora está preso nessa gaiola e Deus é nosso, não é mais de ninguém. Erro. Por quê? Porque Jesus veio para os seus, para vocês. Mas os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, Deus deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. E para fechar aqui, depois eu continuo. Isso é só uma introdução. João capítulo 5, verso 23 vai dizer, Jesus disse, para que todos honrem ao Filho, assim como honra o Pai. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai. Se você quiser ter o Pai verdadeiramente, Jeová, você vai ter que ter o Filho. Porque quem não tem o Filho, também não tem o Pai. Quem crê no Filho, tem também o Pai. Quem não crê no Filho, também não tem o Pai. Simples assim. Então, por que não creem? Porque estão endurecidos, mas não significa dizer que também estão isentos. Judas, a Bíblia diz que ele era o diabo, iria trair Jesus, ele ia entregar Jesus. Estava predito, os profetas já diziam que Jesus seria traído, não é? Então estava determinado. Mas não significa que ele ia ficar sem culpa. Jesus disse que o Filho do Homem ia ser traído, mas ai daquele pelo qual o Filho do Homem fosse traído, melhor que não tivesse nascido. Ou seja, mas se Judas já estava predeterminado a trair, então ele tinha que ficar sem culpa, não é isso? Porque a palavra tinha que se cumprir com alguém. Isso no caso de Judas, ele não poderia ser culpado, mas na verdade Jesus vai dizer que ai dele. Significa dizer que não é o fato de você ser judeu que você vai achar, vou para o céu. Você vai para o céu sem Cristo? Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a porta, não há outro caminho. Amém? Se você não crê em Cristo, você está desprezando o Deus Criador, que aprova ele salvar o homem através de Cristo Jesus. Então, se der tempo aqui, só para terminar, capítulo 9 de Daniel vai falar sobre as 70 semanas, vou botar o link aqui embaixo, 70 semanas de Daniel, tá? Vai falar que nessas 70 semanas estão determinadas sobre o povo de Israel, sobre Santa Jerusalém, para dar fim ao pecado, expiar o pecado, trazer justiça eterna, selar a visão, ungir o santo dos santos. E a Bíblia vai dizer que 7 semanas estariam terminadas, desde que saísse a ordem do povo sair do cativeiro até edificar Jerusalém. E cumprir-se fielmente, desde que o povo sai de Jerusalém até edificar, sai do cativeiro, né, Babilônia, até edificar a cidade de Jerusalém novamente. E depois, mais 62 semanas, estava determinado desde a edificação da cidade até que o Messias fosse tirado, que se cumpriu fielmente, na verdade, 483 anos, desde que o povo edifica a cidade, até Jesus morrer pelos nossos pecados. Só que aí houve um hiato, houve um tempo, um parêntese de tempo para que entrasse o tempo dos gentios. Agora, a próxima semana que vai vir é a grande tribulação, em que o anticristo vai surgir, vai fazer um concerto com muitos por uma semana, ou seja, 7 anos. Na verdade, já se cumpriu 69 semanas, a última semana de se cumprir, em que Deus vai tratar com Israel. Estamos no tempo em que Deus está tratando com a igreja, tempo chamado tempo dos gentios, tempo da graça. Mas nesse tempo da graça, Deus salva também judeus que creem. É o único meio de você entrar, tá, no céu através da graça de Cristo. Pela graça foi salvo, de Efésios, não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Se você crê em Cristo, você entrará pela graça. A propósito também, os judeus, alguns, né, acreditam que Jesus vai vir ainda, o Messias está para vir. Na verdade, quem está para vir aí, antes da volta visível de Jesus, é o anticristo. E muitos vão acreditar que ele é o Messias, porque ele vai vir com sinais e prodígios de mentira,
para que creiam na mentira, porquanto não se arrependeram e receberam o amor da verdade para se salvar. Isso é segundo o Espírito em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10. Então, creia em Cristo hoje. Vou terminar essa introdução aqui, a gente continua neste assunto, aleluia, porque os judeus não receberam Cristo. A princípio não receberam porque foram rebeldes, como nos dias de Estevão. Achavam que poderiam simplesmente determinar aquilo que queriam fazer nas sinagogas, não recebendo o dono da sinagoga, que era Jesus, né? E por isso passaram a ser chamada sinagoga de Satanás. E Estevão vai terminar o seu discurso, vai ser apedrejado, porque ele vai dizer: homens incircuncisos de coração e de mente, de ouvido, vocês têm uma dura cerviz, vocês mataram todos, desde Abel, mataram também o justo, que é Jesus. E Paulo vai terminar dizendo que a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Então, creiam em Cristo, recebam Jesus, abram o coração, se arrependam, porque se você é eleito por Deus, segundo a graça, você vai crer em Jesus como teu Salvador. Paz. Shalom Adonai. Deus abençoe.